Imagine você esperar anos da sua vida por uma promessa de Deus. Os dias se transformam em meses, os meses em anos e os anos em décadas. Você olha para o céu estrelado, lembrando-se das palavras que Deus disse, mas nada acontece. Seu corpo envelhece, sua força diminui e o mundo ao seu redor segue adiante. Mas sua promessa ainda não chegou. Então, quando tudo parece impossível, o milagre acontece. A promessa ganha vida. O riso que um dia foi de incredulidade, agora se transforma em espanto e alegria. Deus fez exatamente o que disse que faria. Mas e quando a promessa cumprida traz consigo uma separação? Quando o propósito divino exige despedidas inesperadas? O que Deus começou, Ele certamente cumprirá, mas nem sempre da maneira que imaginamos. No fim, uma verdade permanece inabalável. Deus nunca falha. Gênesis capítulo 21. Então, o Senhor visitou Sara como havia prometido e cumpriu o que tinha dito. Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraão em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Então, Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? No entanto, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. No entanto, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, zombava de Isaque. Então, disse a Abraão: Expulse essa escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou muito Abraão, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não se preocupe com o menino e com sua serva. Atenda ao que Sara está pedindo, porque por meio de Isaque a sua descendência será chamada. Mas também farei do filho da serva uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então, Abraão se levantou de madrugada, pegou pão e um odre de água e os deu a Agar. Colocou-o sobre os ombros dela, entregou-lhe o menino e a despediu. Ela saiu e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do odre acabou, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e se afastou, sentando-se à distância de um tiro de arco, pois pensava: Não quero ver o menino morrer. Sentada ali, ela chorou em alta voz. Mas Deus ouviu a voz do menino. Então, o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: O que houve, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Levante-se, erga o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Então, Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Naquele tempo, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que faz. Agora, portanto, jure por Deus que você não agirá com falsidade nem contra mim, nem contra meus filhos, nem contra meus descendentes. Trate-me e trate a terra onde você vive como estrangeiro, com a mesma bondade com que eu o tratei. Então Abraão disse: Eu juro. Abraão, porém, reclamou com Abimeleque a respeito de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Mas Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Você não me falou nada e só estou sabendo agora. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. Então Abimeleque perguntou: O que significam essas 7 cordeiras que você separou? Abraão respondeu: Você aceitará estas 7 cordeiras de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba,
porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. O capítulo 21 de Gênesis é um momento crucial na história da redenção, pois marca o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara com o nascimento de Isaque. Deus havia prometido um filho a Abraão, e agora, no tempo determinado, ele cumpre fielmente sua palavra. Isso não apenas confirma a confiabilidade das promessas divinas, mas também mostra que Deus age soberanamente sobre todas as circunstâncias, independentemente da idade avançada de Sara e Abraão. O nascimento de Isaque é um testemunho de que Deus cumpre suas promessas àqueles que confiam nele. Sara expressa sua alegria com palavras de regozijo, dizendo que Deus lhe deu motivo para rir. No entanto, essa felicidade logo é contrastada com o conflito familiar entre Isaque e Ismael, filho de Agar. Ismael, já adolescente, zomba de Isaque, e Sara percebe que essa situação pode se tornar um problema para o futuro da herança prometida a seu filho. A decisão de Sara de pedir a expulsão de Agar e Ismael pode parecer dura à primeira vista, mas Deus confirma a Abraão que essa separação era necessária. Isso se alinha com o propósito soberano de Deus. A descendência da aliança viria através de Isaque, não de Ismael. Aqui aprendemos que a promessa de Deus não é baseada em esforço humano ou convenções sociais, mas na sua escolha graciosa. Ainda assim, Deus não abandona Ismael. Pelo contrário, ele promete fazer dele também uma grande nação, mostrando que, embora o plano da redenção siga através de Isaque, a providência divina se estende a todos os povos. A história de Agar e Ismael no deserto nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Quando Agar, desesperada, abandona o menino e chora, Deus a ouve. O próprio nome Ismael significa Deus ouve, e essa verdade é reafirmada quando Deus atende ao clamor do menino. Ele abre os olhos de Agar para um poço de água, garantindo sua sobrevivência. Isso nos lembra que Deus cuida dos que estão aflitos e provê o necessário para sua sustentação. O capítulo também narra um tratado entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque reconhece que Deus está com Abraão e deseja fazer uma aliança de paz com ele. Isso mostra que o testemunho dos servos de Deus pode impactar aqueles ao seu redor. Abraão, no entanto, aproveita a oportunidade para resolver uma disputa sobre um poço que seus servos haviam cavado e que fora tomado por Abimeleque. O acordo de Berseba sela essa questão, e Abraão aproveita para adorar o Senhor, plantando uma árvore e invocando o nome de Deus. Isso demonstra que, mesmo em questões práticas da vida, a fé em Deus deve estar presente. Este capítulo destaca verdades fundamentais da fé. Primeiro, que Deus é fiel e cumpre suas promessas no seu tempo e à sua maneira. Segundo, que a salvação e a promessa divina não são obtidas pelo esforço humano, mas pela eleição graciosa de Deus. Terceiro, que mesmo aqueles que estão fora da aliança principal não são ignorados por Deus, pois Ele cuida dos necessitados e aflitos. Por fim, vemos que a vida de um servo de Deus deve ser marcada por confiança na providência divina, resolução pacífica de conflitos e adoração constante ao Senhor. A primeira grande lição deste capítulo é a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Deus havia dito a Abraão e Sara que lhes daria um filho, e apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, ele cumpriu sua palavra no tempo certo. Isso nos ensina que a promessa de Deus não depende das nossas condições ou capacidades, mas de sua soberana vontade. Muitas vezes enfrentamos períodos de espera e dúvida, mas Gênesis 21 nos lembra de que Deus sempre cumpre o que prometeu. Mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, Ele age no seu tempo perfeito. Nossa resposta deve ser confiar nele e descansar na certeza de que sua palavra nunca falha.
Outra lição importante que encontramos neste capítulo está no conflito entre Isaque e Ismael. A expulsão de Agar e seu filho pode parecer severa, mas revela uma verdade espiritual profunda. A promessa de Deus não é baseada no esforço humano, mas na sua graça soberana. Ismael representa o esforço humano, pois nasceu do plano de Sara e Abraão para ajudar Deus a cumprir sua promessa. Mas Deus escolheu Isaque, nascido do impossível, para ser o herdeiro da aliança. Isso nos ensina que a salvação e as bênçãos espirituais não são conquistadas pelo que fazemos, mas pelo que Deus faz. Nossa justiça própria jamais pode nos garantir o favor divino. Dependemos inteiramente da graça de Deus para receber suas bênçãos e viver na sua aliança. Além disso, a história de Agar e Ismael no deserto nos ensina sobre a compaixão de Deus. Mesmo que Ismael não fosse o filho da promessa, Deus não o abandonou. Ele ouviu seu clamor e proveu um meio para sua sobrevivência. Isso nos mostra que Deus se importa com os marginalizados, com aqueles que foram rejeitados e com os que estão em desespero. Muitas vezes nos sentimos como Agar, sem direção, sem esperança e sem recursos. Mas Deus nos vê, ouve nosso clamor e provê exatamente o que precisamos. Assim como abriu os olhos de Agar para ver o poço de água, Ele nos abre os olhos para enxergarmos seu sustento em meio às dificuldades. Outra aplicação prática está na aliança entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque reconheceu que Deus estava com Abraão e quis fazer um acordo de paz com ele. Isso nos ensina que, quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, nosso testemunho é notado por aqueles ao nosso redor. Uma vida de integridade e confiança em Deus pode impactar até aqueles que não compartilham da mesma fé. Como cristãos, devemos buscar viver de maneira que os outros vejam a obra de Deus em nós e reconheçam sua presença em nossa vida. O testemunho de Abraão levou Abimeleque a desejar uma relação pacífica com ele, e nossa vida também deve inspirar os outros a buscarem conhecer o Deus que servimos. Por fim, aprendemos com Abraão que nossa resposta às bênçãos de Deus deve ser adoração. Após a aliança com Abimeleque, ele plantou uma árvore e invocou o nome do Senhor. Isso mostra que ele reconhecia que tudo o que tinha vinha de Deus e queria marcar aquele lugar como um lembrete da fidelidade divina. Em nossa vida, devemos cultivar a prática da gratidão e da adoração constante. Tudo o que temos e somos é resultado da graça de Deus. Nossa vida deve refletir um coração que reconhece a bondade do Senhor, seja em tempos de prosperidade, seja em tempos de luta. O capítulo 21 de Gênesis nos lembra, acima de tudo, que Deus é fiel. Ele não apenas faz promessas, mas cumpre cada uma delas no seu tempo perfeito. Abraão e Sara esperaram por anos, enfrentaram dúvidas e até tentaram resolver as coisas por conta própria. Mas no fim, Deus provou que sua palavra nunca falha. E essa verdade continua válida para nós hoje. Deus ainda é o mesmo, e suas promessas continuam seguras. Podemos confiar que, mesmo quando não entendemos o seu tempo ou os seus caminhos, Ele está trabalhando para cumprir tudo o que disse. Se você tem esperado por algo que Deus prometeu, seja fortalecido pela certeza de que Ele é um Deus que age. Este capítulo também nos ensina que a graça de Deus é a base da nossa relação com Ele. Assim como Isaque nasceu não por esforço humano, mas pelo poder de Deus, nossa salvação e vida espiritual não dependem do que fazemos, mas do que Deus já fez. Ele nos chamou para si, não porque merecíamos, mas por causa de sua misericórdia. Isso nos dá descanso e segurança. Não precisamos nos esforçar para conquistar o favor de Deus. Ele já nos amou antes mesmo de podermos buscá-lo. Nossa resposta deve ser confiar nele e viver pela fé, sabendo que tudo o que temos vem dele. Além disso, vemos o cuidado de Deus com os rejeitados e aflitos. Agar e Ismael estavam em uma situação desesperadora, sem recursos, sem direção e sem esperança. Mas Deus os viu, os ouviu e proveu exatamente o que precisavam. Isso nos lembra que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis.
Quando nos sentimos perdidos ou esquecidos, podemos lembrar que servimos a um Deus que vê nossas dores e cuida de nós. O mesmo Deus que abriu os olhos de Agar para ver a provisão está conosco hoje, sustentando-nos em nossas dificuldades. Outra grande lição é que nossa vida deve ser um testemunho da presença de Deus. Abimeleque percebeu que Deus estava com Abraão e, por isso, quis fazer uma aliança com ele. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, isso se torna evidente para os outros. Nossa fé não deve ser apenas algo privado, mas algo que impacta as pessoas ao nosso redor. Que possamos viver de uma forma que mostre ao mundo que Deus está conosco, para que aqueles que ainda não o conhecem possam desejar conhecer o Deus que servimos. E por fim, aprendemos que tudo em nossa vida deve nos levar à adoração. Abraão reconheceu a fidelidade de Deus e respondeu plantando uma árvore e invocando o nome do Senhor. A verdadeira fé nos leva a uma vida de gratidão e louvor. Se olharmos para trás, veremos que Deus já fez muito por nós, e isso deve nos levar a adorá-lo com todo o nosso coração. Mesmo nos dias difíceis, podemos confiar que Ele continua sendo bom e digno de toda a nossa devoção. Que essa passagem nos fortaleça para viver confiando na fidelidade de Deus, descansando em sua graça, testemunhando seu poder e adorando seu nome. Que nossa fé seja renovada e nosso coração se encha de esperança, pois servimos a um Deus que cumpre promessas, que nos sustenta e que nunca nos abandona. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.